Hoje queria-vos falar sobre histórias e porque é que elas são importantes para o ser humano e porque é que isso me interessa de sobremaneira. Na realidade, a vida, toda ela é feita de narrativas, toda ela é feita de histórias, por isso é que nos interessamos pela vida dos outros, por saber notícias, por o que aconteceu aqui e ali além, porque tudo isso são histórias. São histórias que estão projetadas no exterior. Nós temos um projetor, que é a mente, e a mente é exatamente como um projetor no cinema. Ela projeta pensamentos. E nós, a única forma de percebermos o mundo, que a gente chama lá fora, pelos nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato, é através de uma interpretação. Se nós não interpretarmos, não percebemos nada. Ensinar-nos desde pequenos a interpretar. Não é? Muito pequenos disseram-me: isto é uma mão, isto é uma mesa, isto é a mãe, isto é o pai, isto é uma colher, isto é um prato, isto é comida, isto é uma maçã, etc. Isto é uma árvore, uma nuvem, pronto. Isso tudo foram imagens que nós ficámos gravados em nós sobre o que é que era aquilo que nós estávamos a ver. Porque é do conhecimento público que quando determinados povos, que a gente chama primitivos, são confrontados com coisas que eles nunca viram, eles não sabem o significado daquilo, nem para que é, nem para que é que não sabem nada. Por exemplo, uma espingarda aconteceu com tribos que foram abordadas por pessoas da nossa civilização, que a gente chama mais avançada, não sei porquê, só porque temos armas que matam e achamos que mandamos no mundo, mas pronto. E então essas pessoas, não sabiam o que era meter um olho no buraco do cano da espingarda. Completamente inocentes. Assim que nós somos quando nascemos. Somos completamente inocentes. Depois somos contados histórias sobre o que é o mundo. Por isso, daí, esta explicação para que eu enquadre aquilo que vou dizer a seguir, que é... Há dois tipos de histórias. Eu divido assim em grosso modo, que é as histórias daquilo que a gente interpreta no mundo que a gente chama lá fora, cotidiano, do que vimos, o que não vimos, o que fez, o que não fez, o que aconteceu, o que não aconteceu, da vida dos outros, enfim, de tudo o que nós possamos observar e interpretar. E depois há histórias que estão essencialmente no nosso inconsciente, sub e inconsciente. Eu faço esta divisão porque pronto, estou um bocado a usar a terminologia do Carl Jung, que diz que temos o nosso inconsciente pessoal, das nossas próprias vivências e acontecimentos. Portanto, são coisas que ficaram guardadas numa zona onde não temos acesso cotidiano. E depois há o inconsciente, que ele considera que é o inconsciente coletivo. Portanto, a humanidade é um ser único, não é? E nós somos células desse ser. Então, enquanto células, temos o conhecimento do corpo completo, portanto, de tudo o que aconteceu. E guardamos no inconsciente coletivo todos os acontecimentos. E então, nesse inconsciente coletivo encontram-se as histórias arquetípicas, ou seja, os pensamentos primordiais, desde os pensamentos divinos, desde aquilo que aconteceu desde o Big Bang até agora e até antes do Big Bang. Está tudo guardado no inconsciente coletivo. Pois nós sabemos que nós vivemos de uma forma bastante inconsciente, ou seja, automática. Nós reagimos às coisas. Nós, pelo menos a larga maioria de nós, ou mesmo muitos de nós, a maior parte do tempo, se não estiver a fazer um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autoconsciência, de observador dos seus pensamentos, emoções e ações, é completamente dominado por padrões
que estão no inconsciente ou subconsciente e que, portanto, são essas histórias que não são postas à luz, portanto, a gente não as conhece, mas somos dominados por elas e agimos no mundo de acordo com elas. Refiro-me ao material que nós conhecemos como os contos tradicionais ou contos de fadas e também os mitos e as lendas. Eles existem, estão vivos no nosso no nosso inconsciente, porque trata-se, os mitos, trata-se de material coletivo. E os contos, os chamados contos de fadas, os contos Grimm, que foram os contos tradicionais do mundo inteiro, não é? Por todo o lado, independentemente dos contos que a gente chama dos Grimm, que são aqui mais da Europa, existem contos africanos que são contados, aqueles contos que eram contados e que são contados nas rodas, quando as pessoas se encontram e estão em comunidade a confraternizar. Portanto, no Oriente, na Índia, na China, no Japão, na Rússia, nas Américas, na Austrália, na Nova Zelândia, enfim, todos os continentes têm contos tradicionais e esses contos, ou contos de fadas, como lhes chamamos aqui na Europa, porque eles dão conta, falam sobre o mundo primordial que está presente, não é? Mas que está no inconsciente, nesses pensamentos que são sobre eles que nós agimos, sobre o seu domínio que nós agimos. Estou-me a lembrar, por exemplo, eu já há muito tempo que gosto deste assunto, então tenho muito material e tenho lido ao longo da minha vida muitas histórias e trabalhos feitos por investigadores, portanto, nestas áreas. E estou-me a lembrar de, por exemplo, os aborígenes australianos têm uns contos e uma mitologia muito interessante. Eles falam sobre o tempo do sonho e dizem, portanto, que nós, seres humanos, estamos a sonhar. E não estão longe da verdade, porque a nossa mente é um projetor de coisas inconscientes, então nós sonhamos a realidade. Nós realmente, é como à noite, nós quando vamos dormir também sonhamos. É outro tipo de sonho, a realidade maia, não é? Como dizem os hindus. E estou-me a lembrar, portanto, de um tipo de vivência que eles têm. Eles constroem os digeridus, não é? Que são aqueles instrumentos de sopro incríveis com aquele respirar circular que tem aquele som muito baixo. E eles, a forma como, uma vez vi num documentário a forma como eles constroem, aquilo é um instrumento ritual para eles, portanto é um instrumento para aceder a esse manancial inconsciente. E então eles vão à procura, aquilo é feito de um tronco de eucalipto, não um eucalipto muito grande, como é óbvio, não é? Portanto, eles andam pela floresta, a pessoa que constrói vai à procura. Isto começa sempre assim, alguém pede, e depois vai ter com uma pessoa que sabe construir, e essa pessoa vai à procura do eucalipto, corta-o, portanto retira a parte que precisa, normalmente é um eucalipto muito jovem ainda, que tem mais tronco do que seja lá o que for, e então ele vai fazer todo o processo de limpeza interna para criar aquele espaço onde passa o som, onde passa o sopro e o som, onde já é gerado o som, e depois fala com a pessoa para quem vai ser feito o digeridu. E essa pessoa vai contar-lhe, portanto, primeira razão porque é que quer um digeridu, porque não é só porque sim, nós ocidentais fazemos as coisas porque um tem, eu também quero, porque ai que sim, ai que giro e não sei o quê, mas não. Estes povos, ou pelo menos faziam, não sei agora, mas na altura em que foi escrito o livro e também aquilo que eu vi no documentário, portanto, eles tinham um propósito e era sempre um propósito de autoconhecimento, não é? Para fazer as coisas. Então era falado a razão pela qual queriam o digeridu e também contar os sonhos que essa pessoa teve.
que levaram, portanto, ao facto de querer um digerido e de querer trabalhar determinadas coisas. Então, a pessoa que estava a ouvir ia depois registar no digerido com desenhos muitas vezes abstratos, a representação dos sonhos que a outra pessoa lhe estava a pedir. E então era assim que se construía um digerido. Ora bem, isto é muito interessante, realmente. A mim interessa-me histórias que nos tragam autoconhecimento e não histórias de coscovilhice, não é? Desculpem o termo, mas... ou então aquelas histórias que atualmente a literatura que eu vejo, portanto, quando vou, por exemplo, uma livraria grande qualquer, numa extensão, pronto, em qualquer sítio que haja muitos livros e que a gente possa aceder, assim, o que é que se está a passar agora? Os livros que eu vejo é coisas que são cópias de outras coisas, ideias que não são originais. Sim, é como aos filmes, a gente está a ver um filme e já sabe o que é que vai acontecer a seguir. A gente está a ler um livro e já sabe o que é que, mais ou menos, onde é que aquilo vai tudo dar, não é? Realmente as ideias originais vêm do inconsciente. E quando uma pessoa segue uma história e escreve sobre isso, ela não sabe o que é que vai acontecer a seguir. Há escritores, por exemplo, que dizem: eu vou escrever sobre este assunto assim, assim, e fazem tudo muito racional, esquematizam tudo e tal, e escrevem, pronto, já sabem tudo o que é que vão pôr ali. Pronto, esse tipo de histórias não me interessa tanto, não me chama, nunca me chamou, nunca me puxou. O que eu gosto é aquelas histórias que me deixam deslumbrada e que eu nunca sei o que é que vai acontecer a seguir. Uau! Eu acho que em geral todos nós gostamos disso. Estou-me a lembrar de um autor que eu gosto. É um autor, por acaso, que gosta muito de mitologia. Ele, já ouvi ele falar em masterclass e assim. É um autor britânico, mas que vive nos Estados Unidos há muito tempo. Chama-se Neil Gaiman. E o Neil Gaiman é um autor de uma banda desenhada que deu origem agora a uma série, acho que está na Netflix, que é o Sandman. Portanto, ele começou aos 20 e poucos anos a escrever roteiros para banda desenhada, mas depois continuou a escrever, escreveu romances, escreveu, por exemplo, Os Deuses Americanos, escreveu a Coraline, que deu origem a um filme, também o Stardust também deu origem a um filme, escreveu outros livros que agora não me lembro do título, mas que são interessantes. Há um livro dele que eu gosto particularmente dele e sai é um bocadinho fora daquilo que ele costuma escrever, embora não tão fora assim, porque ele escreve uma ficção interessante, que é, ele mistura com o cotidiano, portanto com a vida do dia a dia das personagens, dos acontecimentos, acontecimentos internos, portanto acontecimentos do mundo fantástico, do mundo inconsciente, do mundo das fadas, digamos assim, desse mundo. Não valem fadas, não se trata. Fairy, às vezes há uma confusão quando a gente diz fadas, a gente pensa naquelas coisinhas pequeninas que voam por aí nas histórias. Não é nada disso. Fadas é magia, portanto, o mundo mágico do inconsciente. O Tolkien também fala muito nisso, tem um texto que fala sobre a questão do que ele chama o fairy, o mundo das fadas, que não é que é quando nós adentramos o desconhecido em nós, desconhecido internamente em nós. Como eu estava a dizer, o Neil Gaiman tem um livro que eu gostei imenso de ler, foi daqueles que mais prazer me deu até agora, que se chama, em inglês é The Ocean at the End of the Lane. Acho que a tradução é qualquer coisa como o oceano no fim do caminho. Sim. Ele fala sobre a infância dele, de certa forma. Ele próprio, depois eu ouvi umas entrevistas em que ele fala sobre como escreveu esse livro. Ou então foi uma masterclass que eu assisti, qualquer coisa. E ele diz que escreve o livro a pensar um pouco em alguns acontecimentos, ou seja, lembra-se de acontecimentos
da sua infância, de sítios onde viveu e depois a partir dali cria como que uma espécie de uma mitologia. Portanto, aquela história é uma história mitológica, digamos assim, é uma história maravilhosa. Eu adorei, que fala sobre também o medo de crescer, o medo de enfrentar determinadas coisas que as crianças têm, não é? O mundo desconhecido, os adultos que nos ordenam e que têm poder sobre nós, fala sobre tudo isso, mas também fala sobre a magia de descobrir esse mundo que está em nós, que é o mundo desconhecido e de onde toda a força e toda a imaginação e toda a compreensão para resolver os nossos dilemas e as nossas coisas vem. Então é um livro que eu aconselho, para quem gosta destas coisas, eu aconselho a ler. O Oceano no Fundo do Caminho. Sim, há um outro livro que ele escreveu, eu ainda não o li todo, é um romance assim um bocadinho grosso, que é The American Gods, Os Deuses Americanos, que também é interessante porque fala, mais uma vez, sobre o cotidiano e depois ele coloca personagens míticas no cotidiano, que são os deuses que vieram, acompanharam a América, os Estados Unidos, é feito de pessoa, e também os outros países, não é? todo o continente, além das pessoas que lá viviam, foram para lá pessoas de todo o lado do mundo. Então levaram as suas crenças, levaram as suas compreensões do mundo interno, não é? Os seus mitos, os seus deuses. Então é um romance que ele escreve ao longo de não sei quanto tempo, de uma série de tempo, em que ele também viaja, para os Estados Unidos, pelos Estados Unidos, mas também ele tem aquela ideia de escrever sobre os deuses que vão, portanto, que estão presentes no cotidiano da América, quando fez uma viagem e teve que fazer uma paragem um bocadinho forçada durante alguns dias, porque houve um problema no aeroporto, ou com o avião, já não sei, ou foi tempestade, não sei, na Islândia. Então ele ficou lá assim, não é? Confinado. E um escritor, quando fica quietinho e estava sozinho, não é? Não estava com ninguém para o distrair, a gente vira-se para dentro, não é? Nós, seres humanos, quando gostamos de contemplar o mundo e de escrever histórias, e quando temos a possibilidade de entrarmos dentro de nós, encontramos aí realmente a fonte, o grande manancial de histórias verdadeiras que faz sentido, não é? Que dá o sentido ao mundo todo. Então é aí que ele tem a ideia e começa a escrever. Parece que foi na Islândia. E depois continua o seu trabalho de escrita desse romance já nos Estados Unidos e andou viajando de um lado para o outro observando, para encontrar material para o seu romance, o que é muito interessante. Pronto. E não me quero alongar mais nesta explanação, já estou aqui há um bocadinho a falar sobre isto, eu gosto muito deste tema, então ficaria aqui ainda muito mais tempo a falar, mas seja como for, neste meu canal eu vou continuar a pôr histórias, a contá-las ou a lê-las, a falar sobre alguns livros que eu li e que estou lendo e inclusive a ler algum excerto que me comoveu ou que me fez luz sobre assuntos. Então é isto por hoje. Espero que tenham gostado desta abordagem e que quem por aqui ficou até ao fim procure, enfim, se gosta deste tipo de coisas, procure os seus livros. Eu vou deixar pistas aqui, pistas mais que pistas, não é? Vou deixar informação sobre livros que eu gosto e que são deste cariz mais mitológico. Tenham um bom dia ou uma boa noite.